Fala pessoal, estamos começando aí mais um MaxCast, o podcast da Epimax que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, além de ser uma admiração para mim no digital, também é um grande amigo, o Bruno. Imagino que muitos de vocês também já conhecem ele, mas vão saber um pouquinho mais qual que é aí o fator de sucesso também, né? Ele já atendeu mais de 600 pessoas aí do digital, então ele vai contar pra gente um pouco o que dá certo, né? O que ele vê que dá certo, qual que é o mindset que dá certo, o que dá errado, né? Quais são os que fracassam e por quê, né? Claro que ele não vai abrir nomes aqui, mas ele vai trazer aí os motivos de por que algumas pessoas fracassam aí no digital e a gente vai contar toda essa história aqui pra vocês, vai bater um papo super legal. No final, tem um presente que a gente conseguiu aí, que eu diria que é quase impossível, mas é só para quem nos assistir aí até o final vai conseguir ter aí um presente. Então, tô aqui com o Gui também. E aproveitando, não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal. Bora lá, bora bater esse papo aí. O Bruno, um grande amigo nosso também, né? Com Um certeza. cara super admirado no mercado, vai poder trazer vários insights. Tô super animado aí pra gente trocar essa ideia, sempre aprender um pouquinho. Então, vamos lá. Bruno, tudo contigo aí. Boa. Bem-vindo aí ao MaxCast e vamos pra cima. Bom, baita prazer te receber. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, a empresa é maravilhosa, mas os donos são mais ainda. Também tenho um carinho gigantesco por todos vocês. E uma admiração pelo trabalho que vocês fazem hoje, por se tornarem uma referência num curto pedaço de tempo, né? Se a gente pode dizer assim, né? Para o digital é tudo muito rápido. Então, fica aqui meus parabéns e admiração também por vocês e pela empresa. Obrigada. A gente conheceu o Bruno nos eventos da vida. Já tinha vários parceiros nossos sendo atendidos pelo Bruno. E a gente via o grande diferencial desses nossos parceiros que eram atendidos por ti, né? Porque eram pessoas que se destacavam, que tinham realmente uma relevância no mercado e tinham um posicionamento muito diferente do que a gente vê do resto do mercado, né? Então, conta um pouco pra gente o que tu vê, assim, que é o cara que fracassa. Né? Qual que é o mindset do cara que fracassa nesse mercado? O legal é que a Betina já vem, né? Já vai! Já vai que... Né? Bora! O mindset, vamos dizer assim, de fracasso, é aquela pessoa que entra acreditando que do dia para a noite ela vai ficar rica. Ou que tudo é muito fácil. É uma característica muito triste, não só dentro do digital, mas a gente está falando do digital, então vamos focar aqui. Então, as pessoas vendem uma ideia que o digital ele é muito fácil, que o digital do dia para a noite você vai se tornar milionário. E não é assim. Ou que com muito pouco dinheiro você entra e faz milhões. Isso também é utópico, é mentira. Então, hoje as pessoas que começam a estudar, começam a entender um pouquinho mais os bastidores, a regra é essa, elas vão se dar muito bem. Agora, quem vem com essa ansiedade, acreditando que em uma semana deu tudo certo, já transformei a vida, esquece. Sai comprando casa, sai comprando carro, alugando casa, alugando carro. Alugando as coisas, fazendo viagens maravilhosas, almoçando em lugares super top e, pelo menos dentro dos que eu cuido, eu deixo isso muito claro. Não é correto. Porque não é um padrão. É aquela questão do ser e ter, né? Para você manter o que você tem que antes ser. E eles acabam tendo sem ter essa essência. Então, para eles tudo é novo. A frase que eu mais uso é assim: poxa, mas se você tivesse a minha idade, com o dinheiro que eu tenho, o que você faria? Eu falo, com certeza nada do que você faz. Eles entram em choque. Por quê? Porque eles não têm muita referência, infelizmente. E daí, dentro da minha proposta de trabalho, a gente traz essa referência, traz esse conceito para mostrar para exatamente, para cada um deles de uma maneira individual, que eles podem ter essa consistência e perdurar durante muito tempo, e não ser um trajeto relativamente curto. Uhum, boa. E dos que dão certo, assim, né? Tu vê que a pessoa, às vezes, ela começa nessa ideia, porque eu sei de parceiros nossos aqui que tu já conseguiu fazer uma transformação muito forte neles, porque eles estavam nessa, né? De festa, viagem, não trabalhar mais tantas horas. E aí a pessoa teve o sucesso, né? Entrou chegou lá em cima e ela começa a cair. Né? Por que ela começa a cair? Porque ela não consegue manter essa constância. Exatamente isso, porque o próprio universo, vamos dizer assim, de pessoas que estão ao redor dessas pessoas conspiram para o fracasso. É interessante isso. Isso acontece muito no mundo do esporte. Fazer uma analogia. Você pega um cara do esporte. Normalmente os amigos, entre aspas, dele, levam ele para balada, levam ele para bebida, levam ele para tudo que é errado. Na minha maneira de pensar, poxa, se eu sou amigo do Gui, ele é um esportista. Cara, eu não vou chegar para você e falar, vamos encher a cara.
pô, vamos se matar de comer uma feijoada todo dia. Não vai pra academia não, vamos sair. Pô, se eu sou amigo dele, eu não vou fazer isso. Só que a maioria das pessoas fazem exatamente isso. Então, assim, é uma questão até interna muito inconsciente, para não falar que é consciente, de inveja. E o pessoal do digital cai muito nessa pegada. Então, assim, pô, vamos pra balada direto, vamos viajar. Eles acabam sugando toda a energia do cara. E o cara começa a não ter referência, mais uma vez. Ele acredita que ir para a balada é porque ele está lá em cima, ele está sendo referência. Não, ele está sendo usado, literalmente. Só que ele não vê isso no primeiro momento. Só que daí entra uma depressão do caramba, porque quando acaba essa fase, ele percebe que ele não tem amigo. Ele percebe que não tem mais ninguém do lado. E aí, como é que fica? Só que ninguém conta esse outro lado. Nem do cara do esporte, nem do cara do digital. Então, assim, o que difere agora o cara que realmente tem o sucesso? Ele não está muito preocupado com o outro. Parece uma frase um pouco egoísta, e na verdade ela é, porque é aquela teoria do avião, né? Quando você entra, fala assim, se tiver algum problema, você põe a máscara primeiro em quem? No cara do lado ou em você? Primeiro em você e depois no outro. Mas tem um porquê. Porque você bem, você ajuda mais gente. Você mal, você precisa ser ajudado. Poxa, se isso é tão simples, por que a gente não utiliza isso na nossa vida? E as pessoas não conseguem ver isso de uma maneira clara, porque elas estão inseridas num meio que o ego fala muito mais alto. E quando a gente coloca a fórmula da bomba relógio, né? Ego e racional, e o ego ultrapassa, esquece. Você vai se dar mal. E aí é isso que acontece geralmente quando o cara tá lá no pico do sucesso, e a gente já viu vários, né, acontecer isso. Inclusive, tem podcast aqui com parceiros nossos que são atendidos pelo Bruno, e eles contam exatamente essa história, que é, cara, eu comecei a faturar muito alto, tive muito lucro no começo, eu tava segurando dinheiro, não comprava nada. Fui lá, pensei, não, agora eu mereço, vou comprar, né? O amigo do lado comprou, vou lá e vou comprar também. E aí eu comecei a me perder. Eu queria ir almoçar nos melhores restaurantes todos os dias, eu queria jantar nos melhores restaurantes todos os dias, eu queria sair pra festa todos os dias. Eu chegava cansado, eu não trabalhava. Obviamente, se tu não tem constância, tu acaba não tendo resultado, né? Porque tu não tá sendo constante ali. E aí o resultado deles começou a cair. E aí depois, né, eles começaram a ser atendidos por ti, começaram a voltar a ser quem eles eram naturalmente, com uma referência muito maior, com uma base muito maior, né? É exatamente isso. Eu faço todo o rescaldo, né? O resgate do que eles vieram. Porque não é errado falar que você veio de família humilde ou não. Tem muitas referências assim, eu tenho que evidenciar que eu vim de família humilde. Não. Eu deixo muito claro, eu não vim de família humilde. E não é por isso que minha história é diferente das demais. A gente não tem que ter uma história triste para mostrar que chegamos lá com sucesso. Não, você tem que mostrar que você fez a coisa correta, que você tem consistência no seu processo. Ponto. É muito simples. E a gente vem desmistificando isso com o tempo. Porque as pessoas têm essa característica, essa crença limitante que eu tenho que trabalhar várias horas, eu não posso ter ninguém do lado, todo mundo não sei o que. Não, não é assim. Você precisa encontrar o equilíbrio, que é a parte mais difícil. Porque ser muito bonzinho ou ser muito malzinho é fácil. Busca o equilíbrio. É muito difícil. Acho que o mais importante é essa questão do equilíbrio, né? Porque a gente vê assim, beleza, a pessoa não vai sair pra balada todo final de semana, não vai só curtição, mas também o digital tem aquela visão de, poxa, eu quero ter a minha liberdade. E aí, assim, eu vejo que é um mercado muito bacana de você conquistar isso, mas de você nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Então, você conseguir equilibrar os dois, né? Como é que tu enxerga, assim, esse equilíbrio? Como é que a gente busca isso da melhor forma? O equilíbrio ele vem com micro-recompensas. Eu trabalho muito com isso. Para exatamente até estimular as pessoas que estão no digital, você tem que criar micro-recompensas. O que significa isso? O cara começa no digital, ele já visualiza, eu quero uma Porsche, mas ele nunca teve nem carro. Fala, cara, tá distante. Pô, visualiza um primeiro carro, um segundo carro e a Porsche. Por quê? Porque você vai galgando passos, você não desmotiva, porque a motivação acaba muito rápido, se a gente analisar, o que não acaba rápido é a automotivação, e você quando vai ver, você está com a tua Porsche. Então, assim, você tem que sair realmente, mas não todo dia. Então, que dia da semana eu vou sair? O que eu fiz que compensou aquela minha viagem, aquela minha saída? Então, essas micro-recompensas reposicionam. Só que até chegar nesse cenário de a pessoa entender o que é uma micro-recompensa, a gente está falando de pessoas de 16, geralmente, até 26 anos. São muito novas. Eu tenho 47, acabei de fazer 47 anos. Então, eu mesmo falo, caramba, com 30, com 35 eu não era assim.
Só que tem que analisar que na minha época, dos meus 35, não era do jeito que era hoje. Então, também tem esse efeito compensatório. Sim. Qual que tu acha que é o principal problema, assim, de jovens estarem ganhando muito dinheiro, né? Eu não vejo problema, eu vejo que é um desafio. Né? O maior desafio do jovem que está ganhando muito dinheiro é ele entender o que ele vai fazer dali para frente. É ele não entrar naquele marasmo, tipo assim, e aí, eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer agora? Até porque eles ganham muito dinheiro, mas faturar não significa lucrar, primeiro ponto. A gente ouve muitas vezes as pessoas falando, faturei. Tá, mas quanto você lucrou desse faturamento? Segundo ponto, o que você fez com esse lucro? Não, então as pessoas muitas vezes chegam e começam a falar, pô, mas Bruno, eu fiz tanto, Bruno, não sei o quê. Daí eu começo a rir e falo, tá, mas e? Ou quando muitas vezes, muitos acabam viajando comigo, a gente acaba fazendo algumas coisas, porque eu tenho uma característica bem diferente, né? Participo dos eventos, eu vou para churrasco, recebo o pessoal em casa, e de repente eles muitas vezes chegam e ficam olhando e falam assim, cara, como você construiu tudo isso? Eu tenho 47 anos. Eu não fiquei nessa brincadeira de que vou ficar alugando, vou ficar esbanjando. Eu fui galgando. E daí eu falo para eles, vocês são tão milionários, e por que vocês não têm metade, então, do que, por exemplo, eu ou outros já adquiriram com o tempo? E daí é onde a pessoa entra em choque. Porque realmente ela percebe que ela vive apenas uma síndrome de um impostor, né? Um personagem. Então ela fala que tem milhões, mas ele não vive uma vida realmente de milionário. Porque milionário, na teoria, tem 1 milhão. Uhum. Mas isso não significa que você é milionário. Porque cai naquela questão, de novo, do ter e ser. Você tem. E ter pode ser momentâneo. Mas onde está a tua essência? E é onde a gente mais trabalha. Essa base que é onde vai alavancar. Então, eu tenho muita felicidade em dizer, eu sou muito grato, que todo mundo que passou por mim ou está comigo começa a ter essa visão e começa a refletir isso, inclusive, nas empresas que eles acabam atuando. Porque eu tenho uma validação, vamos dizer assim, que eu não compactuo com coisa errada, não mesmo, vocês sabem disso. Eu sou muito bravo até, eu não vou falar o que eles querem ouvir, só que uma coisa eu garanto, a fórmula, se existe, uma delas é essa. Faça certinho que você vai ter o sucesso. Não queira pegar atalhos errados, não queira ficar dando tombo, porque uma hora a conta vai chegar. Por que tu acha que as pessoas querem esse atalho, né? Que a gente vê, às vezes, algumas coisas erradas acontecendo. Não sei se já atendeu alguém que já fez alguma coisa errada ou que acabou tentando pegar esse atalho, assim. Por quê? Né? Porque a pessoa tem capacidade de fazer o negócio certo. É referência, infelizmente. Ele se espelha em alguém e ele quer chegar naquilo muito rápido. É aquela questão que a gente fala, ambição e ganância. Eu curto ambição, pra caramba. Ganância já não. E eles acabam, no primeiro momento, sendo gananciosos. Pô, o cara tem, eu quero. Aí, geralmente, é assim, carro, casa, viagens. Gente, isso não é. Lifestyle não significa que você tem uma vida maravilhosa. Então, às vezes, o carro é alugado, a casa é alugada, tá fazendo muitas vezes, storyzinho ali pra... 90% das vezes. Eu vivo muito isso onde eu moro. Tem pessoas que eles alugam casa em 10 e você vê o cara fazendo story e tá sempre sozinho. E aquela casa a gente sabe que ele divide em 10. Isso quando ele nem paga condomínio, entre outros. Então, assim, as histórias são muito tristes. O bastidor do lifestyle, ele é triste. Você vê o cara postando lá num jantar maravilhoso e, de repente, você olha pro lado, né, você vê, eu tô na mesa geralmente do lado ou com alguém, não sei o que, eu tô olhando o cara e falo assim, caramba, aquele cara tá sozinho. E dá 3 minutos aparece a história como se fosse a coisa mais feliz do mundo. Eu falei, cadê a felicidade? Então, assim, o Instagram, né, as redes sociais, ela não traz essa verdade real. Ela traz o que a gente quer demonstrar. E demonstrar tristeza ou fracasso não vende. Então, isso é bem complicado. Então, tem que cuidar em quem tu vai estar se espelhando na rede social, né? Porque daqui a pouco tu tá vendo uma coisa ali que não existe. Sim. E tu tá querendo aquilo lá, né? E por muitas vezes tu é ganancioso por querer aquilo que a outra pessoa tá vivendo, mas tu não sabe o bastidor daquela vida. Eu já cheguei a dispensar algumas pessoas de falar, gente, vocês não estão querendo se cuidar, vocês não querendo, né? Vocês estão querendo fórmula mágica. E desculpa, dentro da psicologia não é uma pílula que eu te dou que vai te transformar. É um processo. É um processo mais rápido dentro da técnica que eu utilizo. Mas é um processo, vocês têm que querer. Então, não vem com, o Bruno vai me salvar. Não, a primeira questão é, você quer ser salvado? Aonde você quer chegar?
Aí eu posso garantir que eu vou te ajudar. E antes de entrar no digital, tu já lidava com psicologia esportiva, né? Como é que tu vê essa questão de performance, assim, se puder contar um pouquinho da história, né? O que tu construiu antes disso para chegar e até fazer um paralelo, assim, com essa performance de talvez um esportista com um empreendedor que, poxa, sempre tem que estar ali no 100%, tá equilibrando vários pratos, né? Então, como é que foi essa caminhada, assim, antes do digital? Eu vou dar uma resumida porque eu me formei em 99, então O cara, ele tem uma bagagem. Tem um tempinho, mas sim, eu fiz algumas especializações, a última foi em psicologia do esporte, e quando eu comecei a atuar com o pessoal especificamente do futebol, depois vôlei e várias outras áreas, eu comecei a perceber que existia uma característica muito forte do esporte versus o digital. Mas é interessante que eu nem sabia o que era o digital. Eu entrei no futebol e daí eu via a questão da cobrança, dos horários, daquela questão da ansiedade, da depressão, né, do excesso de cobrança do outro, do que seria o treinador, da equipe, versus a cobrança pessoal. Só que era interessante porque tinha um a mais, que eram as esposas ou os maridos, dependendo da situação do atleta, que era blogueiro, ou era influencer, não sei o quê. Eu falei, cara, que legal isso, né? É um meio interessante. E interferia diretamente e indiretamente nos atletas. Uhum. E eu comecei a fazer muita analogia. E daí eu comecei a frequentar no mundo digital as imersões, os cursos, para entender o que era isso. E eu percebi que, cara, o digital é muito igual ao esporte. A diferença é que no esporte, o atleta em si, ele performa, mas ele utiliza o corpo como uma regra, né, de performance, a maioria. No digital, ele utiliza a mente. Só que no esporte, quando você associa o corpo e mente, é onde você realmente está no ápice. O digital também, só que você vai da mente para o corpo. Então, assim, tudo tinha a ver. A ascensão também, vamos falar do futebol, ele vai do zero ao sucesso muito rápido. E detalhe, que isso quase ninguém percebe, o futebol você tem uma vida muito curta. Não estou falando de pessoas que estenderam, estou falando de um padrão. É uma vida curta. E o digital é uma vida curta. Você não vai ter como tu jogar futebol por muito tempo e performar muito bem por muito tempo. Você vai jogar em média 10 anos. Se você começar, tirando, que você entrou no profissional para frente, vai dar estourando 10 anos. Um ou outro passa, mas a média são 10 anos. Digital, pode fazer a conta. É muito parecido com isso. Só que as pessoas não têm essa visão. Daí no futebol a gente tem o dual, que é a transição. Quando o cara está terminando aquele ciclo, ele já começa a pensar aonde ele vai revestir, aonde ele vai fazer as coisas, o porquê ele vai fazer. O digital não chegou nessa fase ainda. Olha que louco. Pessoa ainda nem fechou o ciclo de 10 anos. O digital, se a gente falar forte mesmo, tirando os dinossauros assim que a gente brinca, deve ter o quê? 6, 8? Uhum. Então, assim, tem muita coisa para acontecer no digital que quem vem do esporte, como eu tive essa base, a gente já está vendo lá na frente. E o que tu acha que as pessoas que estão no digital agora precisam ver para frente, assim, para o sucesso perdurar, né? Para a pessoa não perder tudo que ela ganhou, para ela investir. saber investir. Vocês falam, foi num podcast de vocês que eu assisti, e entre as nossas conversas fora, que a gente sempre discute isso. Vocês ajudam indiretamente e diretamente as pessoas a terem um controle financeiro. Eles podem xingar pra caramba o que vocês fazem. E eu sei que xingam porque eu cuido de muitos. Mas eu falo, para de brigar com quem tá certo. Porque o contexto que vocês fazem, tipo assim, cara, pensa o que você tá fazendo. Tem essa regra aqui da garantia, tem não sei o que, não vou ficar falando todas as entrelinhas. Mas por que isso? Porque vocês estão, de certa maneira, educando quem nunca teve um parâmetro. Você está falando pro cara, eu seguro isso aqui, porque se eu deixar, você vai gastar tudo em outros lugares. Quando você precisar comprar mercadoria, você não vai ter. E ele não vê isso com bons olhos, porque eles detestam regras. Eles têm uma filosofia que, assim, eu vou viver intensamente. Eu vou ter liberdade, como você acabou de citar. E detalhe, essa liberdade ela não existe. Quanto mais dinheiro você tiver, mais responsabilidade você vai ter, menos liberdade você vai ter. Só que isso machuca. Primeira frase que eu ouço geralmente na primeira consulta. Brunão, eu quero ter liberdade financeira e geográfica. Eu falei assim, então você está no lugar errado. Por quê? Porque liberdade geográfica. O que significa? Não, eu quero viajar para tudo que é lugar. Ok, mas isso não é liberdade geográfica, isso é planejamento. Você precisa ter uma base, você precisa ter um lugar que você volte, que você retorne, um porto seguro. Né? Quem tem barco sabe muito bem o que eu estou falando. Você não vai ficar navegando full time. Uma hora você precisa atracar e fazer uma manutençãozinha. Não, eles querem isso. E liberdade financeira. Tá.
Como assim? Não, porque eu quero não sei quantos milhões. Tá, mas no quê? Qual é a tua rentabilidade? Onde você vai buscar? Porque assim, quanto mais você tem, mais gastos você tem. Você quer ter um carro, um avião, um helicóptero, uma Porsche, quer dizer, seu carro, um barco, 3 apartamentos, e como que você mantém tudo isso? Eles não fazem essa conta. Que é um dado traumatizante para vocês dois. Não dá para vocês fazerem, mas se vocês colocassem um forms e perguntando quantas pessoas no digital têm convênio médico? Ninguém. Menos de 10%. Caramba. Caramba. E para vocês, para a empresa, para mim, é altamente normal ter um convênio médico. Sim, nós que temos. A gente brinca, convênio médico é igual airbag de carro. Você paga para ter, para não usar. Isso aí. Mas eu quero estar lá, porque numa emergência eu infartei. Eu dei entrada num hospital, lá onde eu moro, que meu convênio não atendia, mas na questão de emergência, eles me acolheram. 170 mil 2 dias. Eu brinquei e falei assim, se essa conta vier, para mim vai ser outro infarto na sequência. É isso aí. Independente de ter ou não ter, o meu convênio foi e cobriu tudo. Sim. Eles não têm essa referência. E eu ouço, Bru, R$1.000, R$800 é caro. Como assim? Você está falando que você gasta numa noite, não sei o quê. E é um dado importante. Coloca isso no form de vocês. Vocês vão assustar. Boa. E tu vê que o pessoal... como se programar, né? Porque eu quero ter a casa, eu quero ter o carro, tudo isso tem um custo fixo mensal que vai aumentando de acordo com os bens que eu vou adquirindo, né? E eu, para conseguir manter isso, eu vou precisar ganhar mais, eu vou precisar calcular o quanto eu preciso ter de rentabilidade por mês para poder bancar aquilo que eu quero. Tu vê que o pessoal não faz essa conta e vai comprando, assim, e qual que é a sugestão para quem tá nos ouvindo também, né? Como planejar isso? Eu, assim, mesmo sendo psicólogo, eu gosto muito de números. Dei aula de estatística, Que legal. entre outras questões. Se você não souber metrificar, é aquela frase que vocês estão acostumados. Com certeza eles ligam para vocês e eles falam assim, pessoal, libera dinheiro que eu preciso escalar. Libera minha garantia. Libera minha garantia aí porque eu preciso estourar, né? Não, não é assim. Você se programa. O quanto eu vou estar rodando para voltar, o que eu preciso para isso. Realmente uma conta. E eles não fazem essa conta, eles vão muito numa questão meio que de ecossistema, e vocês ouvem muito essa palavra, ecossistema. Só que o ecossistema, ele para ser sustentável, ele leva muito tempo de maturação. E eles não têm esse tempo, mas eles falam como se o ecossistema de um drop, de um e-commerce, do digital, fosse uma coisa assim, altamente validada. Né? Abriu a primeira loja deles, eles já querem falar de franquia. Eu morro de rir. Para você montar uma franquia, você precisa ter tempo, você precisa ter resultado, você precisa apurar dados. Nossa, gente, é um caminhão de coisa. Sim, tem que pagar advogado para fazer o contrato. Não. A franquia ela é um modelo que ela já é validado e que você vai colocar isso para a pessoa para que ela, né, possa escalar no com o mínimo físico, de garantia, né? exatamente. Com garantia. E a gente ouve isso no digital como se fosse algo, tipo, tão fácil. Equity. Eu falo, equity. Você sabe o que é equity? Sei, porque eu li no Google. Tá, mas como você aplica isso no que você está fazendo? O digital tem tudo para dar muito certo. O digital é o sonho de qualquer pessoa que está no off. Né, que está eu falo, no mundo real. Sim, é verdade. Poder ter os caras híbridos, poder que estão trabalhando da melhor forma, poder fazer o quê? E o que o cara digital quer? Ter o escritório dele, com as pessoas lá bonitinho, para ele poder chegar e falar, bom dia, tudo bom para vocês? E não importa se está performando, e não importa... E não importa, só que ele esquece que quando ele começou ele não tinha nada disso. E daí ele vai para esse cenário, e quando ele chega nesse cenário, a maioria se dá mal, e daí ela volta. E daí ela percebe que aqui, olha que interessante de novo, onde ele começou é que está onde está toda a fórmula. A gente gravou um outro episódio aqui com o Olívio, que é um parceiro nosso, e ele falou, teve uma frase dele que foi até um pouco forte, assim, ele falou, o pessoal fala que o drop está saturado, eu respondo que o drop está saturado de gente ruim, né, então... É verdade. E ele foi um cara que escalou rápido e que teve bastante sucesso, não é nem a média do mercado, mas em um ano ele já estava faturando ali 7 milhões, 7 né? milhões. 19 anos. E ele comentou sobre assim, cara, eu sou uma pessoa organizada, eu vou lá e me proponho a fazer, eu tenho a minha rotina e dentro das tuas mentorias, né, claro, sem citar nomes, mas tu chega a lidar com isso, como é que é a organização do pessoal, chega a passar alguns insights nesse sentido, porque eu vejo que a alta performance, ela tá muito ligada à rotina. Pelo menos para mim, eu sou um cara que... Guilherme é o cara que mais tem rotina que eu conheço na minha vida. Sou super a favor, assim, de rotina, sou aquele cara que vive a questão da rotina liberta, então...
como é que tu encara isso, assim, e se tem esse insight também para as pessoas que passam, né, pelas tuas mentorias, que tem esse contato diário ou semanal contigo? Gui, perfeito. Vou dar um passo para trás. Continua a frase do que ele falou. Hoje ele sabe aplicar o dinheiro dele. Estamos falando porque ele acabou de comentar, eu estava assistindo. Então, só essa diferença. Ele teve esse crescimento porque ele aprendeu com alguém que... Vou contar aqui dos bastidores. Ele encontrou o Bruno aqui. E aí eu falei pro Bruno, esse é o Olívio, nosso parceiro e tal. Ele falou... Aí o Bruno falou, não, ele já me conhece, ele me segue. E aí o Olívio falou assim, Bruno, eu peguei um insight muito bom teu numa mentoria, numa call que foi feito, né, numa aula que o Bruno deu, sobre, cara, o que tu tem que fazer para se manter no mercado daqui a 10 anos, né? O que tu precisa fazer para não ser algo de curto prazo e sim ser um jogo de longo prazo, porque... É o que eu costumo falar também, assim, não é uma corrida de 100 metros rasos. Não, cara, é uma maratona, entendeu? E não tem fim, né? Não tem linha de chegada. Tu vai correndo, tu vai correr o mais rápido que tu puder e tu vai fazer o teu melhor, mas isso aqui não tem uma chegada. E aí ele falou pro Bruno, e agora eu acho que o Bruno vai compartilhar com vocês, sobre isso, né? Sobre rotina, sobre jogar um jogo de longo prazo também. Exatamente isso. Ele é um dos exemplos que aprendeu esse jogo. Que você tem que saber separar um valor para você ter uma reserva, para você poder se cuidar. Porque com uma maratona, e esse exemplo usa muito, você precisa ter técnica, você precisa ter um planejamento. Tem hora que você vai correr menos, hora que você vai correr menos. Numa subida você não vai gastar tanta energia, mas depois você vai compensar. E o pessoal pensa que o digital é um tiro de 100 metros. Para lá e bora. Entendeu? E isso vem também muito de encontro que a gente estava falando agora. Né? Quando você não tem a questão da rotina, né? A rotina é a base da base. Na verdade, né, a rotina vou dar um passo anterior, uma agenda, para não falar de rotina, porque a rotina um pouco traumatiza as pessoas. E eu ouço muito que rotina engessa. E é interessante que a rotina não engessa. Só que a rotina traz algo que incomoda 99% das pessoas. Ela demonstra que você passa a ter tempo. E quando você vê num papel que você tem tempo, você começa a acreditar, entra no achismo que você acha que você não é produtivo. Então as pessoas fogem, de certa maneira, da rotina. Só que ela é o melhor índice para mostrar na tua cara, tipo assim, cara, você está fazendo errado, você não está se programando, não está dando certo. Então essa questão da rotina, ela é essencial para você ter o sucesso. E a rotina não precisa ser engessada. As pessoas confundem também a rotina com habilidades, confundem rotina com várias situações adversas. E rotina é simplesmente você se planejar para fazer algo, né, de maneira rotineira, não significa todo dia na mesma hora. Olha uma confusão. Rotina é todo dia eu levanto 7 da manhã, 7h03 eu vou no banheiro, 7h04 eu escovo o dente. Não, isso não é rotina. Isso é uma programação de uma agenda que você pode ter. Então, quando as pessoas trazem a questão da rotina, vem algo ruim. Por que 90% das pessoas, 90 não, mas 86% das pessoas desistem de academia dentro dos 60 primeiros dias? Vocês sabem? Não sei. Eu não sei. Mas eu acho que realmente tem muitas pessoas da minha volta que fazem um pouco e param. Fazem um pouco e param. Existiu lá em São Paulo uma academia, inclusive eu fui contratado por ela para a gente fazer retenção de alunos. Porque tinha um turnover muito grande no início. E isso não é bom para uma academia. Né? E daí os donos falaram, cara, o que está acontecendo? O cara entra, dá 60 somem. E daí eu fui para lá e a gente percebeu que a pessoa entra na academia, ela já era abordada por um personal que vendia trocentas coisas, uma ideia gigantesca. Ela, na primeira semana, ela voltava arrebentada para casa, morrendo de dor. Segunda semana igual, só que ela olhava no espelho e continuei igual. E daí ela olhava para aquele cara do lado, para aquela mulher do lado e falou, cara, por que eu não vou chegar ali? E não é que você não vai chegar ali, é porque aquele cara, aquela mulher está lá há tantos anos. E o cara vendia uma idade para você que assim você ia realizar. E daí, em um certo momento, a pessoa chega e fala, para com isso. Por que eu vou voltar para casa? Para que eu vou me privar daquela comida maravilhosa? Porque não sei o que. E larga. E daí, quando a gente implantou que nenhum personal poderia fazer, tipo, a técnica seria diferente. Iria abordar de uma maneira mais leve, ia perceber como a pessoa está, qual era o interesse da pessoa, o que ela realmente queria. A retenção aumentou em 60%. Caramba. Porque você criou uma nova expectativa. Você começou a gerenciar a expectativa daquela pessoa. Eu quero ficar sarado, eu quero ficar lindão, eu quero pegar o shape agora para o verão. Ok, mas isso vai levar um tempo. Você está consciente?
Quando a pessoa falava sim, ela não largava. Porque ela sabia que não era uma semana, 2, 3. E isso acontece muito no digital. Tu desiste porque entra achando que vai ganhar Acho milhões que em do mês, dia pra noite. 1 mês e meio já... E foi o que o pessoal fala, assim, cara, eu levei 1 mês e meio pra fazer minha primeira venda. Eu levei 3 meses pra fazer minha primeira venda. Não é assim, sabe? Eu não ganhei rios. Eu fiz a primeira venda e eu ganhei R$500, né? Eu faturei R$500, nem lucrei R$500. Então, a gente vê que às vezes é algo que é vendido, mas que não existe e que muitas pessoas desistem no meio do caminho por conta disso, né? Mas é exatamente por esse cenário. E a rotina, ela demonstra isso. A rotina demonstra que você não precisa trabalhar 16, 20 horas seguidas. É uma outra crença limitante. Se for um projeto teu, eu valido completamente. E chega para mim e fala, Bru, a gente está mudando agora, escritório novo, cara, 1 semana... Gente, eu não cuido. Chamei aquela pessoa de exemplo. Durante 1 semana eu vou me matar aqui. Eu vou falar para ele, beleza, tamo junto. Porque é um projeto de 1 semana, depois eu falo, como a gente compensa isso? Agora, aquela pessoa que acredita que ela tem que trabalhar X horas, que destruir, não dormir, ter privação de sono e tudo mais, primeiro, privação de sono não deixa você performar. Entre outras coisas, trabalhar muito não significa ter resultado. E eu quebro essas crenças muito rápido, porque eu falo para a pessoa, por que você está trabalhando? Aí entra de novo na agenda, né? Monta a tua agenda. Eles não conseguem montar uma agenda para mim. E quando montam, é muito interessante que eles se colocam no segundo patamar, porque eles montam uma agenda e eles não têm vida pessoal. Eles não têm tempo para namorar, eles não têm tempo para passear, eles não têm... Inclusive, os próprios jantares que eles colocam, que muita gente vê nos stories e tudo mais, faz parte de um compromisso. Por quê? Porque é o que ele está demonstrando como lifestyle para vender. E eu falo, onde está a tua vida? Então, me explica uma coisa. Por que você trabalha tanto? Cadê tua micro-recompensa? E as coisas começam a perder sentido. E aí vai perdendo sentido. E quando vê a pessoa tá numa depressão. Tá numa depressão, ou desiste, ou acaba muitas vezes até entrando nas drogas, que é uma característica do esporte também, infelizmente. Então, que aí ou ela desiste, ou talvez ela, que nem você falou, ela quer aproveitar tudo que ela não aproveitou, e aí é o exagero, né? O que vai além. Então, é por isso que é aquela questão do equilíbrio, né? Nem tão reter tanto que você vai só trabalhar, e nem que você vá só curtir. Então, que você tenha esse balanço ali entre as duas coisas. Acho que entra bem nessa linha da micro-recompensa que você falou ali antes. Exatamente. Boa. E conta pra gente um pouco a questão do... Cara, eu comecei, eu ganhei muita grana. O que eu faço com essa grana? Né? Eu vou sair comprando casa, comprando carro, saindo pra jantar? Ou como que eu penso nesse jogo de longo prazo quando eu tô tendo sucesso? Como psicólogo, eu evito o máximo entrar nesse cenário diretamente. Eu geralmente aconselho fazer uma contratação de alguém que não seja da família, né, não seja próximo, para te orientar. Como que você pode investir? No que você pode investir? Mas, no primeiro momento, geralmente eles perguntam, porque vem aquela questão na psicologia a gente chama de transferência e cotransferência, do espelhamento, né? Tá, mas, Bru, o que você fez? O porquê que não sei o quê? Mas eu vejo, por exemplo, que você não gosta de coisa alugada, me explica o porquê. Eu explico que tudo são fases na vida. E daí, por isso que eu falo assim, procure uma instituição que vai te ajudar de uma maneira inteligente. Pegar o teu dinheiro e realmente colocar em algo que você não vai se arrepender. Porque no digital você tem promessas absurdas, né? Me empresta aqui rentabilidade de não sei o quê. É umas mágicas que eu fico olhando e falo, gente... Como? Não existe. Não né? existe. Te prometo rentabilidade de 4%. Eu falo, cara... Pô, você pega uma empresa mega conceituada, ela vai te dar 1,8 assim no choro e com muito risco. E o cara te promete 4 assim. E eles caem. Porque não existe assim, essa validação. Então, eu deixo muito claro que assim, é importante eles começarem a ter esse cenário de reserva. Por quê? Porque não é tudo maravilhoso. Você está vendendo um dia, outro dia você pode não vender. Empresa tem altos e baixos. O que quebra uma empresa? Não é o alto e baixo, é o pico. Você está aqui, você vai lá para cima e de repente você despenca. Esse pico que quebra qualquer empresa. Agora, aquela tolerância, eu falo que é o ciclo da vida. Se você olhar os batimentos cardíacos, é o quê? É uma onda. Isso é o ciclo da vida. Se você olhar aquela linha reta, é a morte. Tanto para cima como para baixo. E as pessoas adoram uma linha reta, que é a mais conhecida como a estabilidade.
Eu falo, gente, não existe essa palavrinha estabilidade. Então, eu quebro muito esses conceitos ou crenças limitantes, mas sempre falando, busque um profissional bom da área, busque uma referência, não pega aventureiro, não pega o cara que lançou uma copy bonitinha e você se empolgou, porque você vai se dar mal. E detalhe, né? Eles não têm nem contrato a maioria das vezes. Eles fazem um Pix com uma velocidade que até machuca. E aí depois a receita pega, o cara perde tudo. Mais ou menos assim. E legal que você comentou essa questão da oscilação, que ela é natural, né? E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para encarar essa oscilação de uma forma natural. E ela vai acontecer, assim como você pode escalar e ter muito sucesso. Às vezes você ter uma queda ali, ela faz parte do jogo, né? Sim, faz parte do processo. Por quê? Porque vai oscilar o custo de anúncio, vai oscilar talvez a performance dos seus anúncios, e no digital você depende muito desse tráfego, né? O tráfego pago ali, seja no Google, seja no YouTube, seja no Facebook, seja onde você estiver anunciando. Não, e vai oscilar até o teu produto, né? Você está vendendo um agasalho, no frio vai vender pra caramba, no calor não vai vender. É natural, em qualquer negócio. Toda né? empresa tem, né? Meses bons, meses ruins. Então, e tu precisa trabalhar com planejamento. Olha, sei que o meu mês de julho é um mês que é pior. Então, eu vou planejar o meu caixa para conseguir arcar com minhas despesas no mês de julho, que eu não vou ter tanta receita, e assim eu faço minha programação, né? Planejamento, como E é tu bem exatamente disse. isso. Essa palavra planejamento, eles não têm muita consciência do que é e como se fazer. Isso é o mais importante. E é onde eu deixo bem claro. Eu não vou te ajudar a fazer um planejamento, mas eu vou te mostrar todos os caminhos para você buscar alguém que faça. Eu tenho muito claro aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Isso também as pessoas falam, mas por que você não vai além? Porque eu não tenho vergonha de falar, isso eu não sei, isso aqui eu indico. E é exatamente isso que é uma questão de posicionamento. Uhum. E as pessoas não veem que o posicionamento muitas vezes é algo positivo. Eles veem muitas vezes como um fracasso, ou como se é um pouco falho, ou de repente que você precisa aprender mais. Não. Se posicionar é saber até onde você pode, sabe que você está seguro, entendeu? E vai andar bem. Dali para frente eu falo, gente, não sei, deixa eu estudar um pouquinho mais, deixa eu ir atrás, deixa eu perguntar para o meu advogado, para o meu contador, para não sei o quê. Eu te trago a informação, sem problema nenhum. Mas eu, Bruno, não sei te dizer agora. E eles entram em choque quando eu falo isso. Normalmente, como você não sabe? Não sei. Simples assim. É posicionamento mesmo. Conta pra gente algum, sem citar nomes, obviamente, algum caso emblemático, assim, que tu tem de sucesso, de uma pessoa que tu vê que atingiu realmente sucesso. Eu tenho alguns. Eu tenho gente que tá comigo há um bom tempo, e no começo era literalmente um workaholic total, e entendeu que horas de trabalho, né, como a gente falou, não significa horas de performance. E hoje a pessoa trabalha literalmente no melhor horário dela do dia, que a gente faz muito aquele estudo, né, do cronobiotipo, do melhor horário de cada um, e ele descobriu que, por exemplo, ele não era uma pessoa da manhã. Tipo, eu sou totalmente tarde e noite. Então, se você me colocar para trabalhar, atender de madrugada, eu atendo muito de madrugada, porque para mim é o melhor horário. Me coloca para atender entre 7, 8, 9 da manhã, eu sou nada. Nossa, sou péssimo para isso. Então, quando ele começou a entender esse cenário, e ele vinha de uma família que obrigava ele a acordar cedo e tudo mais, nossa. Começou a ter melhor relacionamento com os amigos, começou a namorar, hoje tem uma vida totalmente dentro do possível estável, né? Estável porque eu falo porque tem os altos e baixos, mas ele sabe lidar com isso. Então, esse é um dos cenários que eu tenho mais legal, né, de pessoas que eu atendo. O outro é a pessoa que também está no digital há muito tempo, mas começou a construir coisas em paralelo. Então, começou a comprar alguns imóveis, começou a alugar, e hoje ele tem uma renda extra nos imóveis muito maior que o próprio digital. É muito legal isso. E ele não parou com o digital. E aquela renda vai, e ele sabe dividir. E outro dia eu encontrei para almoçar com ele, e ele falou, cara, eu já estou com uns 6 imóveis, todos alugados, todos legalzinho, rodando, cai bonitinho para mim. O próprio 2, que inclusive eu estou comprando agora, que eu não considero meu, então seria de 6 para 8, né? Estão já se pagando, e, pô, você que me ensinou tudo. E eu falo, não, a gente aprendeu junto. Porque tem essa característica também, eu não ensino nada. Na psicologia, eu não mando nada. A gente trabalha junto. Na psicologia, a gente não dá conselho, dica, hackzinho. Não, a gente vai ver o que é melhor para ti.
Como que você vai, dentro daquele teu ecossistema, performar melhor. Por isso que eu faço atendimentos individuais. As aulas, muitas vezes, eu acabo dando em grupo, porque facilita. Mas atendimento é individual, porque cada um é um. Sim, tu precisa olhar exatamente o que aquela pessoa tá precisando, né? Um precisa entender qual é o horário de trabalho dele, que ele não precisa trabalhar 20 horas por dia. Se ele trabalhar 4, ele vai performar talvez muito melhor, Sim. né? Porque, como a gente trouxe aqui, a privação de sono não traz mais produtividade. Não ajuda em nada. E outro caso que, pô, tá ganhando super bem no digital, já tá investindo em outras coisas e tá vendo um jogo de longo prazo e não desistiu do digital, né? Hoje a gente vê também no digital, né? Milhões de coisas. É PLR, é dropshipping, é e-commerce, é infoproduto, eu vou lançar o meu infoproduto. Como não se perder com um tanto de oportunidade que tem nesse mercado e vai surgir cada vez mais oportunidade também, né? Então, como não se perder nesse meio? Tem uma palavrinha muito legal, foco. Né? Hoje o que a gente vive no digital é um mundo de obesidade mental. Você tem acesso a tudo e tudo muito raso. Aí você realmente vai se perder. Agora, o que realmente você faz? Foco não tem nada a ver com propósito, deixando bem claro. As pessoas adoram misturar. Foco é o que eu quero fazer, ou no que eu me identifico melhor. E não tem problema nenhum você pivotar, deixando isso bem claro. Mas você tem que ir, executar todas aquelas métricas, todo aquele tempo que você se propôs, para depois falar não deu certo. E não iniciar, na semana seguinte, olhar para o lado e falar, caramba, o drop está dando mais grana, agora eu vou para o drop. Não, PLR voltou. Não, agora eu vou ser produtor. Não, agora eu vou ser expert. E quando você vai ver, ele fez tudo e nada. E isso é o que as pessoas hoje sofrem. Obesidade mental, elas entram num curso e no meio do curso elas fazem mais 4. E elas não aplicam nada daquele curso que ela ensinou porque ela já misturou todo o cenário. E daí o que ela fala? O curso da Betina é ruim pra caramba. Mas você executou? Não, eu assisti. Mas você executou? Não, mas aquele outro, cara... Se você fez o curso dela, faça, coloque em prática, valide por um período. Não deu certo, beleza. Mas a maioria não faz isso. Então, hoje, essa questão da obesidade mental, ela atrapalha muito. Porque todo mundo quer dar opinião. E daí é o que eu falo, me apresenta uma pessoa, uma só, que chegou onde todo mundo quer chegar, que é o sucesso, mas que no começo todo mundo bateu palma. Todo mundo falou, você tá certo, você tá não sei o quê. Não tem. Infelizmente, essa história, até hoje, eu não conheço. Pois é, como fazer quando ninguém tá te apoiando, né? Tu quer entrar no digital, quer começar e ninguém te apoia. É que eu vejo que no começo, pela experiência que a gente vê dos nossos parceiros, assim, e se a gente for pensar coisas que a gente vai fazer na vida, na vida as pessoas estão muito preocupadas, cada um com o seu negócio, e isso é super natural. Então você não pode, muita gente que vai começar espera, não, eu quero começar e eu quero que todo mundo me apoie, eu preciso do apoio da família, eu preciso do apoio dos amigos. Claro que é legal você ter o apoio, né, da sua família, dos seus amigos, se você puder, mas você contar com isso, você não pode contar com isso como uma premissa para você começar. Você vai começar, você vai ter sucesso, talvez vão te questionar no começo, e depois você vai, com o seu sucesso, depois você vai colher os frutos e as pessoas possivelmente vão te aplaudir, talvez vão te perguntar, vão querer saber como que você chegou lá. Mas pela várias conversas que a gente teve aqui com os parceiros, a gente vê que é muito isso, né? Às vezes a pessoa ela fica um pouco insegura no início, poxa, eu não tenho apoio de ninguém, provar pra alguém, né? Ninguém tá querendo me ajudar. Não sei se também você chega a pegar esses casos. Sim, ali. bastante. É porque normalmente as pessoas precisam de uma aprovação. O contexto do digital, até porque a gente está falando da maioria das pessoas que vêm de um contexto socioeconômico mais humilde, mais simples, eles querem ter aquele reconhecimento, aquela aprovação. E a aprovação ela não vai vir fácil. Então, por que existe o lifestyle? Porque ele compra algo para ter, para pertencer àquele cenário. Só que ele esquece que muitas vezes ele não é. Então, não adianta você entrar numa loja e se vestir da cabeça aos pés de marca, que se você não for, vão te zoar no bastidor. E isso acontece muito, e eu fico até chateado, porque o cara vai, ele compra um tênis top, ele compra não sei o que. Você sabe, inclusive, que ele não compra nada falso. Mas o pessoal vai zoar. Falando isso porque ele não pertence real. Ele apenas está tendo. Né? Isso é triste demais. E, de novo, quando a pessoa começa a enxergar isso, ela entra num cenário muito ruim. Volta até para depressão, volta até... Porque existe uma característica aqui. 90%
tanto dos esportistas como do digital, que realmente performam, 90% das pessoas que performam, elas são ansiosas. Tá? Só que a ansiedade ela tem a boa e a ruim. A ansiedade boa é que vai estar te movimentando, a ruim vai te levar para a depressão. Mas tem que saber que 90% é ansioso. E ele está com o pezinho sempre ali, na depressão. Quando ele começa a entender que o pessoal está zoando, que aquilo que ele está se matando para pertencer realmente não é. Caramba, 4 é assim para entrar na depressão. E para tirar é difícil. O que fazer? Como lidar com a ansiedade? Entendendo, fazendo ela ter sentido, mostrando que a ansiedade boa ela vai te mover, que a ansiedade boa ela vai fazer você executar o que você precisa, ela vai fazer você ter um planejamento legal, ela vai fazer, se você precisar ter aquele período, como eu falei, se de repente trabalhar um pouco mais, ela vai te impulsionar aquilo, que ela vai fazer você conquistar o que realmente você quer. E a ansiedade ruim é aquela que vai te paralisar. Uhum. É aquela que você vai olhar para o céu, tá o céu azul e fala, hoje tá cinza, não vou sair, nada dá certo. A ansiedade ruim é aquela que vai fazer com que você não queira ter ninguém do teu lado, que é uma outra característica do digital. Não vou ter namorada. Por quê? Ou namorado. Por quê? Porque não vai me levar a lugar nenhum. Como assim? Isso é o máximo do egoísmo ruim. Né? Porque o egoísmo bom é aquele também que vai tipo assim, porque é ruim. Porque você não sabe compartilhar tempo com alguém. Você não sabe compartilhar um momento e falar assim, bora jantar, bora viajar, bora não sei o quê. E eu pego muito no pé disso. E é legal que quando as pessoas se permitem a ultrapassar essa barreira, o que eu recebo convite de para ser padrinho de casamento, vocês não têm ideia. Eu imagino. Bruno, pô, não sei o quê. E eu fico feliz, porque a maioria ensina que você não pode ter ninguém, que você tem que ficar só na tua caverna. Por quê? Porque ele quer, ou eles querem que aquele ecossistema seja retroalimentado. Então, quanto mais eles mantiverem a pessoa dentro de um possível ignorância, para esse sistema ele é maravilhoso. Né? O que eu conheço de gente que fala assim, fiz não sei quantos milhões. Tá, você fez? Não, você faturou. Realmente faturei, não lucrei. Tá, você é o melhor acionista do Google, do TikTok, de todas as plataformas. Porque você coloca lá 1 milhão na mão deles e volta para você 10, 15 mil. Você fez essa conta? Eles param para pensar. Falam, cara, não. Você sabe que você movimenta milhões. Mas para eles. E para você sobrou isso, e é legal. E por que eles não querem o mercado, né, faz com que as pessoas não tenham essa interação com outras pessoas, inclusive relacionamentos? Porque o relacionamento ele vai te trazer o bom relacionamento, óbvio. Abre o olho. Mas se alguém gosta de você, namorada, namorado, marido, mulher, no mínimo vai falar assim, peraí, né? Tipo, vamos dormir um pouquinho, vamos viajar. E que às vezes fala até aquilo que você não quer ouvir, né? Aquela verdade a verdade que incomoda ali, mas que é pro seu bem, né? Porque gosta de você e quer o melhor. O Bruno disse, né? Ele é o cara que mais incomoda os caras que ele atende, porque ele fala a verdade. Né? Falo exatamente. Porque muitas vezes todo mundo vai falar o que você quer ouvir, né? As pessoas vão falar, o teu amigo ali do lado vai falar uma coisa que tu quer ouvir, a família às vezes até vai falar uma coisa que tu quer ouvir, mas na verdade não é o que você precisa ouvir na maioria das vezes, né? E normalmente quem está do teu lado tá pegando aquela tua vibe, né? Pegando aquele teu lifestyle. Então raramente ela vai falar alguma coisa que eu não quero ouvir porque ela tem medo de falar algo e ser banida. Então não vai falar, cara, não tá legal. Cara, não sei o quê. Eu brinco com questão de imagem. Eu sou bem desencanado. Eu assumo isso. Aí eu falo, já tô ficando velho, não sei o quê. Eu fiz aniversário agora, daí um amigo meu que é médico falou assim, cara, você vai pôr cabelo. Eu falei, não vou pôr. Você vai pôr. Tem sua imagem, aquela brincadeira, não sei o quê. Eu falei, ninguém reclama em casa. Meus amigos já estão acostumados, entendeu? Eu brinco que é excesso de testosterona e tudo mais. Ele falou, tá, mas e se eu te der de presente? A gente já começou a mudar. Ele falou assim, você tá vendo que tudo é uma questão de posicionamento e referência, Bruno? Uhum. E eu falei, cara, eu nunca pensei nessa possibilidade. Também nunca ninguém tinha falado para mim, vou te dar isso de presente. E foi como eu comecei a ponderar outras coisas. Olha que interessante. Eu trabalho com performance, eu trabalho não sei o quê, faço minha terapia também, mas foi um assunto que eu nunca trouxe. Eu levei esse assunto para terapia. E a minha terapia falou, cadê o teu momento? Por que você não se permite? E daí, depois de muito tempo, eu me rendi. Vou me permitir. Vou me permitir. Então, assim, eu também sofro adaptações. Gente, adaptações, não mudança. Sim. São coisas diferentes. O ser humano ele é totalmente adaptativo. Para mudar leva muito tempo. Então, quando alguém chegar para vocês e falar assim, eu quero que você mude, corra.
Agora, se for para se adaptar, vale muito a pena. Porque um processo de adaptação, quando ele perdurar, quando ele tiver maturidade, ele vai virar mudança. Então, eu vivenciei isso recentemente. Sim. E mudar não tem como, né? Assim, mudar do dia pra noite, ninguém vai mudar. Então, se tem alguém do teu lado esperando que tu mude, é porque tá errado, né? Não é a pessoa pra estar ali do teu lado, não é o amigo pra estar ali do teu lado, não é talvez o sócio pra estar ali do teu lado. Falando em sócios, conta pra gente aí qual é que é. A gente vê muita gente no digital com sócio, né? Porque eu comecei, aí eu peguei um sócio aqui, aí daqui a pouco eu já tô com outro sócio lá em outro negócio. Como evitar cair numa sociedade ruim? E também qual é a sociedade, né? Quem é o sócio ideal para mim? Deixa eu tomar água. Já viu muito problema. É bem complicado. Eu não vejo que não existe o sócio ideal. Porque, na verdade, existem alguns erros na falha de buscar um sócio. Então, o que normalmente as pessoas fazem? Elas querem um sócio que tenha as características dela ou dele, ou algo que veja que, tipo, é muito parecido comigo nisso, vai dar certo. E a sociedade, se existe a palavra ideal, seria aquela que te completa. Então, seria sempre buscar alguém totalmente diferente de você. Por quê? É uma questão muito simples. Pega um ímã positivo com positivo, ele repele. Negativo com negativo, ele repele. Você tem que pegar os opostos para ele se atrair. Isso é uma sociedade ideal. Outra questão, contratos. 80% digital não tem contrato. 80% digital, assim, o cara sai, a gente foi viajar, como a gente já viajou várias vezes junto, a viagem foi legal, eu já vamos ser sócio. Na viagem já virou uma sociedade. Aquele momento totalmente de emoção, ó, não razão, emoção. Porque a viagem foi legal, porque a gente saiu para almoçar, porque a gente foi para uma festa junto, vamos ser sócio. E começa. Daí dá o primeiro deslize. Eu já não tenho contrato. Não sei o quê. Daí aquilo que era maravilhoso vira uma bomba relógio assim. Então a primeira coisa que eu ensino de novo. Procura um advogado. Pega um contador. Faça um contrato. Eu tenho um caso recente de uma pessoa que ela fechou uma sociedade e coisa de 20 dias um dos sócios sofreu um assalto e morreu. Eram dois, né? Um faleceu, né? Triste pra caramba, só que olha que interessante, esse sócio, ele não sabia quem era a família do sócio, ele não sabia nada, ele só conhecia o cara e conhecia de 2 viagens. Vocês não têm noção da dor de cabeça que ele está tendo. Por causa da família. Por causa da família. O cara era de uma família que ele não sabe, agora a família está querendo saber o que o cara fazia, está achando que o cara era milionário, não sei o quê, porque é o que o cara trazia de lifestyle, e o cara nem faturava ainda. Assim, a gente tem muitos relatos dentro dos atendimentos de situações bem complexas, mas elas são complexas por falta de experiência, elas são complexas por falta de orientação. E de planejamento. Mas aí busca primeiro realmente uma orientação para você ter o planejamento. Então, assim, não adianta você querer fazer uma sociedade, sair de uma imersão, fiquei sentado 3 dias do lado do cara, esse cara é o ideal. Respira, deixa esfriar. Falo para todo mundo, você saiu da imersão agora? Dá uma semaninha. Retoma o assunto. Se ele retomar no mesmo calor, dá andamento. A maioria não tem esse assunto depois. Por quê? Eu falo que é aquele namoro de verão, você desceu pra praia, tá todo empolgado, tá lá na festa, balada, saiu ficando com alguém, não sei o quê, volta pra tua casa, respira, vê se a pessoa vai te ligar, olha no dia seguinte se a pessoa é aquela pessoa mesmo, não sei o quê. Mais de 50% já fica lá. Por isso que existe aquela teoria, aquela frase, né? Amor de verão não sobe serra, né? Assim, alguma coisa assim. É verdade. Não faça nada na empolgação. Não faça nada emocionado. A probabilidade de dar ruim é muito grande. E das consequências também. Boa. Baita. Quem gostou dessa dica já dá o like aí, porque eu me fez refletir aqui. Eu realmente peguei uns pontos que Cara, meu Deus, isso aqui é muito... Vamos fazer isso aqui. Opa, talvez isso aqui não é tão genial assim. Vamos dar uma pensada, né? Sabe onde eu analiso muito isso? Em eventos. A gente se encontra direto em eventos e eu percebo que o pessoal, por exemplo, chega muito vocês em evento e gruda no evento querendo fazer negócio. Eu morro de rir. Evento não é lugar de se fazer negócio. Evento é lugar de você startar um negócio. Então, chega lá e fala assim, Betina, tudo bom? Pô, legal, vamos marcar alguma coisa, vamos não sei o quê. Se aquilo tiver algo bom, ele vai dar andamento.
As pessoas querem sentar com vocês no evento, e eu peguei isso já várias vezes, porque a gente fica muitas vezes, e o cara quer lá, e não, porque a gente vai traçar um negócio, não, porque eu estou aqui fazendo uma reunião de negócio, eu falo, velho, tá louco. Num evento que vocês estão lá para conhecer todo mundo, vocês estão com uma filosofia diferente, um posicionamento diferente, o cara gruda, ele tem certeza que ele vai sair de lá com um contrato maravilhoso. Eu não sei quem é mais doido. Quem falou para ele ou ele. Vocês não estão colocando no cenário, porque vocês têm que receber. Estou errado? Sim, não, é isso aí. Então, gente, não grudem neles nos eventos, querendo finalizar contrato, por favor, façam social. Vão lá conversar, fazer, né, bater um papo, acho que é o mais legal, até né? a ideia, é legal, exato. Mas deixa para o segundo momento. Até, tu é uma pessoa que vai muito em evento, a gente também, né? A gente vê que tem muita gente com medo de ir em evento, como eu chego no evento, não conheço ninguém, porque tu sabe as pessoas que têm sucesso em evento, e eu sei que tu já mapeou várias pessoas que vão para os eventos e tu já sabe como que é o comportamento, assim. Pô, a pessoa nunca foi num evento, ou ela foi, mas ela quer fazer um networking, ela quer conhecer mais pessoas. Como ela vai e como que ela se posiciona para isso, né? Primeiro tem a questão do treino, né? Porque a pessoa, geralmente, nesse aspecto, ela vai com um pouco de timidez. Totalmente normal. Então, ela tem que treinar, ela tem que pegar o mapa do evento, falar o que é interessante nesse mapa. O que eu me identifico? Tá, qual plataforma? O que eu estou buscando? E daí chegar e não ter medo de se apresentar, de falar, olha, tô novo, tô começando. Isso não é errado. Pelo contrário, isso é um posicionamento. Então, assim, a timidez não vai te levar ao sucesso nunca. Então, você precisa fazer esse treino. E esse treino, uma das técnicas que eu mais utilizo é aquela técnica de visualização, né? Você fecha o olho, você projeta o que você está fazendo muito rápido e quando você vai fazer aquilo já se torna um pouco mais fácil. Então, isso é muito legal. Mas, de novo, parte de um treino e de um planejamento. Não é chegar no evento, cair no evento. Aonde está tal pessoa? Com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Não. Você tem que estudar um pouquinho, né? Olha, no caso, eu vou lá na APMAX. Beleza, onde ela está posicionada? Quem está indo? Pô, eu não sei, mandar para alguém. Pô, você conhece alguém? Com quem que eu posso falar de referência? Sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Não, e nunca ninguém vai se recusar a conversar com você também, né? Eu particularmente adoro conversar com todo mundo que vai lá. E bater um papo mesmo, assim, né? Pô, vamos bater um papo sobre mercado, sobre negócio, né? O que é teu negócio, o que tá pegando, assim. E eu acho que essa é a maior verdade, assim, quando a gente nem tinha App Max ainda ia nos eventos, tinha uma rodinha acontecendo, eu entrava, eu via no que eu podia contribuir, muito mais do que eu podia sugar pra mim, né? Era o que eu poderia contribuir com aquelas pessoas que estão ali, porque no final das contas, você tem que dar primeiro, né? Assim, pô, não vou querer... Não ser interesseiro. Exato, não vou querer ficar sugando das pessoas tudo que elas têm, porque senão eu vou virar uma pessoa chata. É verdade. E que as pessoas não vão querer te ter do lado, né? Então, acho que cara, o que eu posso agregar aqui nessa conversa? Não tem nada pra agregar, beleza. Então, talvez eu não deveria estar aqui nessa conversa, né? Ou até fica um pouco quietinho, ouve, né? Exato. Aprende, vai para uma outra e executa. Exatamente. E em evento eu vejo que as pessoas elas são muito abertas em geral, né? Só que às vezes a gente Melhor tá momento. com aquela ansiedade e aí acaba com essa questão de timidez, assim, de, poxa, será que o que eu tenho para falar vai agregar, não vai? Pensar que, poxa, primeiro que as empresas que estão lá expondo, todas elas estão lá para te receber e para poder conversar e para poder entender se tem fit com o teu negócio. Então, nesse primeiro momento, tu já tem uma porta muito aberta ali com todas essas empresas para conhecer as pessoas que estão por trás daquele negócio, para ver se é bacana, se não é. E num segundo momento, as pessoas que estão indo como visitantes naquele evento são pessoas do digital, são pessoas, né, do meio que, se tu já tá nesse meio ou tá entrando, é uma oportunidade de tu conhecer outros empreendedores que talvez estão com as mesmas dificuldades ou que, mais importante do que isso, já passaram por esses desafios e têm uma experiência, têm alguma bagagem para poder contribuir. E aí realmente nas próprias, nos stands dessas empresas, você vai encontrar outros empreendedores, é um momento de você conectar. Depois de palestras, né, às vezes ali é um momento, quando eu ia para eventos, às vezes para almoçar, muitas vezes assim, praça de alimentação lotada.
melhor momento para você ter uma desculpa. Opa, tem uma cadeira aqui, posso puxar? Senta ali, você já começa assim, sabe? É um momento que tá todo mundo mais aberto. Você às vezes só ficava ouvindo a conversa ali. Ah, legal também, já, né? Já fiz isso, tudo bem, já se apresenta e já começa a rolar um papo. E aí sim você vai fazendo. Então, é ficar de olho nas oportunidades. Eu acho que tem muito esse mindset, sabe? Poxa, é um evento, todo mundo que tá aqui quer contribuir de alguma forma, tem alguma experiência para passar. E aí eu acho que é um mindset legal para você conseguir aproveitar. Eu completo. Agora não se torne um provador de café de evento, né? É isso aí. Porque Só vai lá tomar um cafezinho, vai lá o cara tomar vai dar um café, ou ele está em todos os eventos. Seleciona um pouquinho, Isso. porque figurinha batida, com a figurinha repetida, ninguém quer, né? É isso aí. Então, assim, eu falo isso para as pessoas. Faça uma projeção, um cronograma. Quais eventos vale a pena para você estar indo? Porque até para evento você tem que estudar. É isso aí. É o que você falou. Pá, eu vou para um evento, não tem nada a ver comigo, eu vou sentar numa mesa e... Falar o quê? Falar o quê? Vou aprender o quê? Então, você está perdendo tempo. Tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. É a única coisa que não volta. Gente, dinheiro volta. Relacionamento vai e volta. Saúde, de certa maneira, eu sou uma experiência disso. Vai e volta. Tempo não volta. Ô, Bruno, falando em saúde, conta pra gente do infarto que tu teve. Não sei se já contou isso em algum lugar. Não. Como é que foi essa? Porque deve ter sido uma virada de chave, assim, pra ti, né? Eu tive duas sortes na vida, né? Eu tive duas etapas. O primeiro infarto que eu tive, eu assumo que eu era um workaholic totalmente sem noção. E é interessante essa pegada porque identifica muito tanto no esporte como no digital, muito mais no digital. Quando você se torna um workaholic, você não vê que você é um workaholic. Só que você está deixando tudo de lado. Você está deixando tua família, teus filhos, teus amigos, em prol de algo, que é o trabalho, que você idealiza que você tem um monte de gente do lado que você não tem. Inclusive, algumas frases como você é a média das 6 pessoas que você mais anda, das 10, eu sei que eu detesto essas frases, porque realmente ela é verdadeira, só que você só não sabe pontuar quem são as pessoas que você mais anda, que normalmente são do trabalho, não sei o quê. Então, se você fizer real essa frase, você entra numa mediocridade de média, né, para baixo, absurda, mas não vamos para essa etapa. E eu estava numa pegada de viagens como empresário, alucinado, viajava o mundo inteiro, ficava 20, 30 dias fora. E voltava para casa e não sabia aproveitar. Eu conto, inclusive, isso numa abertura de uma das palestras que eu dou, que eu tive a tão sonhada Porsche, eu tive o tão sonhado Jaguar, eu tive a tão sonhada moto, e ficou parada 6, 7 meses na garagem. E eu não usava. Era absurdo isso. Porque eu tava viajando. Porque eu estava viajando. E quando tu voltava para casa, tu sentia... Nem tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha. É real isso, é triste. E quando você voltava, eu queria compensar. Então, assim, eu perdi muitas etapas com isso. E isso me trouxe um infarto. Esse workaholic. Eu infartei literalmente, assim, saindo da empresa. E detalhe, eu não queria sair, tá? Eu não sabia que eu estava infartando. Os meus sócios falaram, cara, você tá mal, você tá pingando. Tipo assim, eu tava na minha sala com o ar-condicionado nas minhas costas, no 18, e eu tava com a camisa já toda molhada. O pessoal olhou assim pra mim e falou assim, você não tá legal. E eu, não, bora, mais uma reunião, bora, não sei o quê. E eles falaram, não, a gente tá indo todo mundo embora, fica aí sozinho ou vai pro hospital. E daí eu entrei no hospital infartando. Meu Deus. E daí eu percebi, foi o meu primeiro choque com a realidade. Eu percebi que eu não era nada, em todos os aspectos. Que a empresa funcionava sem o Bruno, então eu não era o centro das atenções. Que os meus verdadeiros amigos estavam mega distantes, então a maioria nem sabia o que eu estava passando. Quando eu me vi impossibilitado com um fio até na orelha, e eu não podia fazer nada, eu vi como a gente é frágil. Só que o mais importante de tudo, eu percebi como a vida andava sem o Bruno. Então, assim, minhas filhas poderiam seguir. Mulher também. Cachorro é tudo igual. Quer dizer, eu comecei a me questionar muito. E daí eu saí de lá, depois de 10 dias de UTI, CAT, um monte de coisa, falando, não quero mais empresa. Eu saí literalmente daquela pivotada rebelde, né? Que existe, inclusive, até estudos que mostram que se ele for uma depressão pós-infarto e tudo mais. E daí eu falei, comecei a arrumar minha vida. Falei, não vou mais viajar. Quero acompanhar melhor as minhas filhas, eu quero acompanhar melhor as minhas coisas, quero saber aproveitar um pouco mais. Saí vendendo um monte de coisa que eu não utilizava. Tava tudo parado, não dava nenhum valor para aquilo lá. A moto eu fui vender, o cara virou e falou assim, Bru, eu só tô comprando porque eu sei que é sua. Porque numa situação qualquer eu tinha certeza que, tipo assim, você teria tipo, batido, trocou velocímetro. Minha moto tinha 1 ano e 2 meses com 200 km. Meu Deus.
Ele Não falou, aproveitaram. cara, você não aproveitou nada. E eu falei assim, eu não quero mais. Eu saí daquele contexto que eu precisava participar dos grupinhos. E daí eu comecei a voltar mais pro Bruno. Foi quando eu comecei a voltar realmente muito forte para psicologia. Isso foi com 35 anos. E eu falei assim, eu quero ter vida. Ah, mas Bruno, você já tinha conquistado? Sim, eu tive várias possibilidades. Não era um patamar, tipo assim, sempre fiz o que eu aprendi, né? Eu sempre executei muito. Então, assim, eu já tinha as minhas reservas, eu já tinha as coisas que eu queria. Então, eu poderia estar fazendo isso. Sim, tu já estava desde o começo lá da tua jornada pensando no longo prazo, Pensando já a tinha longo uma prazo. jornada, né? Não era... E daí, com isso, para mim foi muito mais tranquilo. Eu falei, não vou ter mais empresa, não vou ter nada, mas assim mesmo a gente não para. É aquilo que eu falo, quanto mais você acaba tendo, mais você acaba buscando. Mas comecei a focar bastante dentro da psicologia e tudo mais, daí fui convidado para ser diretor de uma outra empresa, primeiro conselheiro, depois diretor, daí também sócio de novo, porque você não faz. Só que nessa segunda vez, eu já estava muito forte na psicologia, e eu estava cada vez mais me desprendendo disso que eu queria ficar realmente na psicologia como uma qualidade de vida, o tão chamado lifestyle mais positivo. Sim. E daí eu fiz uma cirurgia para arrumar uma hérnia. E depois dessa cirurgia, praticamente um mês e meio depois, eu estava atendendo um jogador. E o jogador, quando eu atendo, a gente caminha no campo. Eu não sou aquele psicólogo que fica dentro da salinha. Eu nunca fiquei numa sala em campo com o jogador. Eu fico em campo, tal que eu tenho chuteira. Por que eu só uso, por exemplo, esse moletom e não sei o quê? Porque tá é uma lá característica que para mim é diária. Então, assim, tá com uma calça jeans igual eu tô hoje, assim, para mim é uma coisa totalmente... Hoje diferente, o meu uniforme dentro do futebol ou do vôlei é tênis ou chuteira, bermuda. Tu vai se adequar ao ambiente ali para estar junto com aquelas pessoas. Tá no campo mesmo, sentir o que era. E eu tava caminhando, porque o jogador ele sai muitas vezes do treino e a gente ficava caminhando para aquecer e tudo mais. E eu senti um incômodo, bom, resumindo, deslocou um trombo e daí eu tive o segundo infarto. Meu Deus. E daí quando eu tive esse segundo infarto, aí não foi porque eu era workaholic, nada, foi realmente um acidente. Eu já estava bem mais controlado em tudo. Foi quando eu falei, não, peraí. 2 vezes alguém lá em cima falando, para essas coisas dessas empresas, para não sei o quê, foca no que você gosta. E dali pra frente eu virei 100% só o Bruno psicólogo. E aí tu conseguir, né, fazer uma vida e trabalhar para que tu hoje possa fazer o que tu gosta, independentemente do retorno. Betina, né? Hoje eu pego pessoas que eu atendo, gente, Brasil e fora. Eu tenho a possibilidade de falar assim, o que você está fazendo esse final de semana? Pô, Bruno, tô mal, não sei o quê. Tá, vamos lá para casa, vamos lá para praia, vamos passear de barco, não sei o quê. Caramba, porque uma coisa que eu tenho muito, assim, pode não parecer, mas eu sou tímido. Né? E eu sou bem no profile em muitas coisas. Daí as pessoas chegam e falam assim, não é possível que a gente está aqui, ou que você está proporcionando isso. Eu recebo esses comentários, cara, por que eu? Porque eu falo, cara, você me escolheu para cuidar de você. Eu só estou te mostrando o que a vida me proporcionou. E como eu lidei com ela, né? Com ela, entendeu? E as pessoas veem isso de uma maneira e assim, isso muda, né? Ou coloca a pessoa no estado de mudança, né? Que seria a adaptação muito grande, porque ele visualiza coisas que ele já viu, mas ele nunca viu alguém que realmente tem aquilo. Ele já foi porque alugou, ele já foi porque alguém falou, mas ele nunca foi realmente, tipo assim, num marco que, pô, esse é o dono. Ele nunca andou num carro que realmente, assim, ele sabe que o cara já teve outras questões. Então, é legal esse cenário. Sim. E hoje vira um espelho, né, para essas pessoas também. Exatamente. E eu faço isso hoje com muito carinho. As pessoas adoram. Eu fiz a festa de aniversário agora, combinei que eu ia chamar 10 pessoas. Eram 57. Estourou um pouco. Estourou um pouco, assim. E minhas filhas falaram assim, mas pai, deixa eu perguntar, psicólogo sabe fazer conta? Por quê? Porque você foi na tua lista que eram 10. Eu falei, não, é que um convidou o outro, convidou o outro. Mas isso é bem legal hoje. Sim, tu cuidado verdadeiramente das pessoas. Exatamente, e é genuíno. Sim. As minhas filhas falam, lembre-se que você tem agente de filha. Porque todo mundo solta, meu pai, não sei o quê. E, poxa, eu faço isso com o maior carinho. Coisa boa. É bem legal. Gente, pra quem tá nos ouvindo, eu vou... Depois disso tudo é que eu vou falar, né? Qual que é o presente, assim. O Bruno, assim, acho que é uma das pessoas que é a agenda mais apertada que eu conheço, que ele realmente escolhe quem é as pessoas que ele vai atender. Ele realmente é uma pessoa que
cuida e faz a diferença na vida das pessoas. A gente tem vários parceiros aqui que vendem na Epimax e que a gente vê essa grande diferença entre o sucesso das pessoas que não têm uma base e o sucesso das pessoas que têm uma base. Eu vejo que as pessoas que são atendidas por ti, elas têm uma referência, elas têm uma base, elas têm algo muito mais sólido e vem um jogo muito mais de longo prazo, né? Então, a gente conseguiu aqui, porque ele não faz isso, tá? Então, a gente conseguiu aqui uma mentoria de 30 minutos aí com o Bruno. A gente vai selecionar quem comentar aí o principal insight dessa conversa, o que mais aprendeu com essa conversa. Então, comenta aí que a gente vai selecionar o melhor comentário, né? O que a pessoa que mais conseguiu aprender com tudo que a gente falou aqui. Foi um podcast bem diferente, mas eu espero que tenha ajudado muitos de vocês aí a ter esse nível de consciência, né? Muitos que muitas vezes não vão conseguir ter 1 hora de mentoria contigo, mas que vão conseguir aprender e aplicar isso no dia a dia para conseguirem serem pessoas profissionais melhores, né? Então... Um pouquinho melhor a cada dia. Um pouquinho melhor a cada dia, é isso. Bruno, muito, muito, muito obrigado. Sabe o quanto eu te admiro, um grande amigo. É muito importante ter pessoas como tu no digital. Acho que traz esse mercado para um lado muito mais profissional. A gente vê que consegue crescer com muito mais solidez, assim. Então, obrigada por estar nesse mercado. Obrigada pelo papo também. Obrigado, pela parceria. Bruno. Obrigado por todas as contribuições aí. Com certeza é um cara que ajuda esse mercado a crescer, a ficar cada vez mais profissional. E um prazer aí poder ter aprendido mais um pouco aí contigo. Não, eu que agradeço. Vocês podem contar comigo sempre. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo. Realmente foi um privilégio estar aqui com vocês. É um papo muito gostoso. E mais, né? Como eu falei, vocês ensinam muita coisa boa para o mercado. Então, cada um que puder ter a oportunidade de estar mais perto de vocês, acompanhar, vai estar aprendendo muito. Independente de trabalhar com Epimax ou não, só de ouvir o podcast já está num caminho diferenciado. Boa. E parabéns por esse trabalho. Boa. Tanto que quem é atendido pelo Bruno, ele vai lá, não, esse aqui ele é atendido por mim, pode... A gente sabe que o cara tá seguro, cara né? A gente lida de uma forma diferente, que vindo do Bruno, a gente sabe, né, o quão sério é. Então, obrigada por quem ficou nos assistindo até aqui. Nos vemos no próximo MaxCast. Valeu, galera! Tchau, tchau.